Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e também nas plataformas de vídeo, como o YouTube, por exemplo, que você já pode se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber os últimos vídeos e deixar seu like para o YouTube promover esse vídeo. Quem está comigo aqui hoje é o Severino Benner, que ele é o CEO do Grupo Benner, e a gente vai bater um papo bastante interessante aqui sobre telemedicina. Tudo bem, Severino? Como é que você está? Muito bem. Obrigado aí pelo convite, a quem nos estiver ouvindo. Vamos bater um papo sobre esse assunto. Vamos, eu que agradeço, porque eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim aqui, muito obrigado. Vamos lá. Como é que está a telemedicina hoje comparado à pré-pandemia? Mudou muita coisa? A pandemia deu uma acelerada nisso tudo? A telemedicina, ela surgiu, tem países como Portugal que já usava a telemedicina desde 2000. Aqui o Conselho Federal de Medicina demorou para regulamentar isso. E aí, com a Covid, houve uma liberação temporária durante a Covid. Em 2022, houve uma legislação mais consistente, mais clara, e regulamentou o uso da telemedicina. Então, a nível de aspectos legais, ela hoje faz parte do dia a dia dos acessos ao médico, já com prescrição eletrônica, com atestados online. A coisa evoluiu muito nesses anos. A Covid, ela acelerou isso. Houve uma aceleração muito grande, e também para testar. O médico que tinha dúvida sobre isso, ficou claro que quem realmente... 80% do quem utilizou, aprovou. Então não adianta você, como médico, dizer assim, eu não vou usar. Você está perdendo o cliente. Porque as pessoas hoje não têm tempo e tal, e aí acontece. E tem muitos momentos que ela não tem necessidade de você estar no médico. Tá. Ou é o retorno que você pode fazer, ou depende do que você está tratando, a primeira consulta. Então isso criou uns aspectos técnicos das plataformas, umas exigências também, que a gente vai falar mais à frente, e isso tornou um processo mais prático e técnico, vamos dizer assim. Os médicos, eles foram atropelados pela telemedicina. O que eu quero dizer com isso? Os pacientes exigiram que os médicos se adaptassem à telemedicina? Sim, foi mais ou menos assim. O Conselho Federal, lá em 2018, fez uma portaria liberando o uso da telemedicina. Os próprios médicos criticaram. Claro, tem um médico que resistiu mais o uso de tecnologias, né? Porque se o médico não tem nenhum prontuário eletrônico no escritório, ele também não queria usar uma natural. Mas o médico mais jovem, ele via isso como uma forma de conquistar clientes. Entendi. Por outro lado, a gente não pode olhar, mas meu médico está aqui na cidade. Nós temos que olhar o Brasil. Tem muitos lugares que não tem médico na cidade. Quando eu vou para o SUS, por exemplo, que tem que atender as regiões mais distantes desse país, lugares que não tem médico uma vez por mês. E aí acontece, eu posso ir no posto de saúde e não tem um médico lá, o especialista, mas ele pode se conectar, o que o SUS fez agora. Então é o seguinte, você vai no SUS, tem uma salinha, e o médico não está na cidade, mas ele vai te atender, você está junto com uma enfermeira, e ela vai tirando os sinais vitais, e vai ser uma consulta remota. Como vários grupos grandes aí de plano de saúde já usavam isso. Sim. Então o próprio SUS adotou isso para os lugares remotos. Eu não preciso mandar um cardiologista numa cidade lá, que não sei se vai ter demanda hoje, mas ele pode estar na capital atendendo um paciente lá no interior de Manaus, por exemplo. Sim, sim. Ou de Rondônia, assim por diante. Então, acho que isso houve um grande avanço para levar a medicina onde não tinha, onde as pessoas não têm acesso. Entendi. E o WhatsApp, como é que entra nisso? Muito médico atendido pelo WhatsApp ainda? Ainda 80% dos médicos, teve uma pesquisa aí ano passado, que reconhece que utilizem o WhatsApp para o relacionamento com seus pacientes. Tá. Então, troca de informações e tal, e aí fica aquela coisa de é uma consulta, não é uma consulta e tal. Na verdade, na prática, assim, o WhatsApp
uma consulta por WhatsApp, aquilo legalmente não caracterizaria uma consulta remunerada, assim por diante. Os planos de saúde não reconhecem isso. Os planos de saúde pagam se você fazer pela plataforma, até porque a legislação fala o seguinte: você tem que ter um registro, um prontuário eletrônico, não sei o quê. Sim. Então no WhatsApp não tem nada disso. Então tem que ter aspectos de LGPD, de segurança da informação que a legislação determina. Então não é no WhatsApp que você vai oferecer segurança. Vou mandar um exame pelo WhatsApp, vou mandar um laudo pelo WhatsApp. Isso pode vazar. Sim. Então os planos, eles entendem assim, tem a consulta presencial e a consulta online. Sim. A consulta online tem que seguir. Então eles oferecem uma plataforma, oferecem uma estrutura de sistemas que obriga o médico a fazer. Se você quer receber, você tem que fazer ou presencial ou remota, com valores até diferentes nesse sentido. Entendi. Agora, a velocidade de adoção da telemedicina, ela está dentro do esperado em relação a 2 anos atrás, por exemplo, a 3 anos atrás? Evoluiu muito. A gente tem poucos dados, assim, quantos por cento isso representa? Não existem dados. Ainda não existe uma informação. O que eu acho ainda hoje, tem muito médico ainda, ou ele está, o médico, surgiu o seguinte: os planos de saúde começaram a oferecer, a grande maioria, começou a oferecer uma plataforma para os médicos credenciados que quisessem atender dentro fazer a consulta virtual. Depois, tem algumas empresas que ofereceram esse serviço com o médico. Você entra lá, você paga o cartão de crédito e tal, e você faz, se você não tem plano de saúde. Depois surgiu um outro grupo de empresas que lançaram uma espécie de plano de saúde. Paga R$ 49,00, você tem direito a consultas virtuais e prescrição eletrônica, orientação médica, assim por diante, e virou um pequeno plano de saúde. Sim. Que em breve a ANS deve regular isso, porque aquilo é um plano de saúde sem internação. Mas não tem direito à consulta presencial. E limita por ano lá X consultas. Porque um cidadão utiliza em média 5 consultas no ano. Tá. E que é mais na média 5. Tem gente que está fazendo um tratamento faz mais, mas na média da população, pegar uma massa de 1 milhão de pessoas, fazer uma análise, de 4 a 5 consultas por ano. A consulta não conta o retorno e assim por diante. Sim. Quer dizer, se o cara quebra uma perna, por exemplo, ele está lascado, porque não está coberto, né? Não. Esse tipo de... Isso aí começou como orientação médica. Antes da legislação da telemedicina, a gente, inclusive, eu fui sócio de uma empresa chamada Top Med, e ela fazia orientação. Tá. E só orientação. Eu orientava você numa emergência, a orientação sobre dieta, sobre tudo, e você ligava ou no aplicativo e fazia orientação. Quando veio a telemedicina, essas empresas começaram a oferecer a consulta e começaram a criar planos de consulta. Tá. E credenciar uma rede, assim por diante, que se aproximou muito do plano de saúde. Claro que o cara não tem dinheiro para comprar um plano de saúde, ele tem ao menos uma consulta online e é um produto de baixo custo. Sim. Logo a ANS vai regular isso com certeza, porque aquilo hoje não tem controle nenhum sobre qualidade, sobre assim por diante. Mas é o que surgiu no mercado. Com o advento da telemedicina, o cara pega uma plataforma, bota um prontuáriozinho eletrônico. A maioria das plataformas não tem um prontuário eletrônico devidamente certificado, mas ninguém está olhando isso hoje. Então, acontece, o certo seria ter um prontuário certificado, como um hospital tem que ter, e não um registro médico. Entendi. O registro médico é um bloquinho que você anota algumas coisas e tudo bem. O prontuário agora é diferente. Ele legalmente teria que ser um prontuário com certificação. Tem um órgão que faz essa certificação e você daí estaria dentro do que a lei determina. Entendi. Deixa eu entrar num tema agora que é importante para todo mundo que está ouvindo a gente, para mim, para você, para qualquer pessoa. Segurança na área médica, dos dados, do prontuário e tudo mais. Isso é de uma importância enorme, né? Porque se vaza um banco de dados de um prontuário de hospital, por exemplo, é o caos, né? Eu diria o seguinte: o que é mais crítico? Você chegar na secretária do médico e ela ter
os prontuários do paciente em cima da mesa, e ela vai lá no consultório, eu podia levar embora, o papel aberto lá, as pastas, ou isso está no sistema. Porque, na verdade, as informações clínicas de um paciente, se a secretária não for de confiança e fazer uma cópia ou fazer uma foto, sim, não tem segurança nenhuma no papel. E sem correr o risco, pode se extraviar, alguém pode pegar lá e levar. Então, acontece. Porque está lá em cima da mesa, o próximo paciente, o anterior está lá em cima da mesa. Então, acontece. E eletronicamente, você tem hoje na nuvem, você tem hoje uma segurança muito maior de ter isso. A grande dificuldade hoje do médico, ele tem a ver com a centralização da informação. Ele atende um paciente presencial, ele atende um paciente virtual que é de uma operadora de saúde, por exemplo. Isso ele começa a ter informações em vários lugares. Sim. Isso ainda falta um amadurecimento para dizer assim, médico, você vai guardar tudo aqui, não importa se você faz virtual ou faz presencial. Porque eu posso ter um retorno de uma consulta virtual, a telemedicina. Porque o médico vai analisar comigo os exames, discutir, pedir mais algum exame ou me prescrever o medicamento ou uma dieta, assim por diante. Sim. Então, acontece, ele começa a ter centralizado. Então, agora falta organizar isso. Mas eu, com certeza, a guarda eletrônica tem muito mais controle, quem acessou, como acessou. E claro, né, não adianta o médico também guardar isso no seu computador, que pode pegar fogo, claro, pode danificar, ele perdeu tudo. Porque nem sempre a secretária sabe fazer um backup. Sim. Mas agora, hoje em dia, tem esses serviços de nuvem, não sei o quê, você pode armazenar lá e guardar. O que mudou na legislação definitiva? O médico é responsável por guardar o prontuário. Um hospital, por exemplo, ele é obrigado a guardar o prontuário 25 anos. Sim. Então, agora, esse médico também é obrigado a guardar o prontuário, mesmo sendo na telemedicina. Então, criou umas responsabilidades para o médico. O médico também, ele vai determinar se essa consulta pode ser virtual ou presencial. Tá. A legislação passou essa responsabilidade para o médico. Então, ele começou a dividir um pouco a responsabilidade. O médico pode dizer, eu errei porque era por telemedicina. Claro. Então, ele pode determinar assim, a primeira consulta se vem presencial, depois o acompanhamento eu faço via telemedicina, é bacana, é orientação, é pedir um novo exame, que é tudo feito eletronicamente. Sim. Prescrição eletrônica, hoje em dia evoluiu muito, todas as farmácias aceitam eletronicamente, um atestado, um laudo. Então, isso teve uma evolução muito grande na Covid. Sem dúvida. Aquela figura da... Eu já vi isso, eu achei um absurdo quando eu vi, eu não sabia que existia isso, mas eu vi, se não me engano, faz o que, 1 ano e meio, a figura daquele cara empurrando um carrinho de supermercado com um monte de prontuário dentro do hospital. Isso ainda é uma realidade nos hospitais. Realidade isso aí. É um hospital. Porque os hospitais, eles ao longo dos anos, tinham um quarto, um depósito, onde as pastinhas dos prontuários eram armazenadas. É mais ou menos como a gente vê aí nas delegacias de polícia, né? E aí acontece, alguns hospitais começaram a digitalizar isso. Tá. Digitalizar, assim, armazenar, fazer cópia digital de todos os documentos e armazenar numa pasta e a partir de um determinado momento o atendimento sendo prontuário eletrônico. A adoção do prontuário eletrônico dentro que determina ainda é baixo. Quando você vai nesses hospitais filantrópicos, hospitais do SUS, poucos utilizam o prontuário eletrônico. Ele usa um sistema de gestão hospitalar dentro dos hospitais e ele não usa o prontuário. Que existe uma resistência também do médico de fazer todo o atendimento. A grande dificuldade ainda é isso. É comum, eu implanto software para informatizar todo o hospital e o prontuário eletrônico é a última coisa que o cara quer discutir. Olha que coisa. Quando chega na diretoria médica, então assim, devia começar por lá. Ele quer automatizar a recepção, faturamento, solicitação de exames, prescrição, mas a parte de acesso a áreas restritas. Isso, então quando chega no médico, ele prefere fazer no papel. Então, o que acontece? Isso ainda é uma normalidade, uma coisa normal. Grandes hospitais fizeram, sim, que precisavam do espaço. Então, para eu eliminar aquele espaço, sim, eu vou digitalizar.
Claro. Então, mas ainda tem, você vai para o interior, os hospitais não tem isso ainda, tem um índice, acho que o índice está em torno de 8% dos hospitais que já adotaram, né? Ainda é muito baixo. Muito baixo. Agora, não existe nos hospitais, igual tem nas empresas, assim, um compliance, uma SOX, um Sarbanes-Oxley para hospital? Não existe isso ainda? Tem muitos hospitais que já fizeram a certificação da LGPD, certificação... Mas isso não é... Quando olho, nós temos aí 7.600 hospitais, e aí você... mas 500 fizeram, 1.000 fizeram. Tudo não é nada. Isso é muito... é mais os hospitais que atendem os planos de saúde, tem algumas exigências do plano de saúde, que o cara consegue evoluir. Mas os hospitais que atendem a área do SUS, eles lutam com aquela defasagem de tabela, não sei o que, os recursos são limitados, e aí tem uma dificuldade. Agora, onde é que a Benner entra nisso tudo? Quer dizer, você fornece algum sistema para os hospitais, para os médicos, para quem? A Benner é uma empresa, ela é uma empresa de 25 anos, ela é dividida em 5 unidades de negócio. Uma das 5 unidades é gestão, é logística, é na área de jurídico, nós somos líderes no setor jurídico, para as empresas, departamento jurídico, e nós temos uma divisão de saúde. A divisão de saúde, ela representa 52% do tamanho da empresa, que tem hoje aí mais de 1.500 funcionários, e ela tem dentro dela, nós administramos planos de saúde, nós fizemos toda a gestão de um plano de saúde, 1 milhão de vidas mais ou menos, onde a gente faz todo o processo. A gente faz o que o plano de saúde faria internamente. Com tecnologia, processo médico, assim por diante. Nós autorizamos, nós damos segunda opinião e acompanhamos o cara no hospital. É tudo desenvolvido por vocês? E aí nós temos um outro dentro de saúde que é tecnologia. Nós fizemos software para os planos de saúde, certo? Os planos de saúde, nós fizemos software para hospitais, tem uma plataforma chamada Otto HX para os hospitais, e nós temos uma outra plataforma que é a telemedicina, que a gente oferece para os planos de saúde, oferece para clínicas, o que querem implementar, que é a plataforma, dentro dos aspectos legais, que permite o cara começar a usar. A gente não faz hoje, a gente não coloca o médico, porque a gente não quer concorrer com o médico, o plano de saúde. A gente conecta na plataforma os médicos que o hospital ou operadora tem já negociados, e ele começa a atender dentro dessa nova plataforma. Entendi. Então é isso que a gente faz na área de saúde. Então a gente atende toda a cadeia de operadoras, hospital e clínica, e telemedicina é uma a mais que pode ser usado tanto pelo plano ou como pelo hospital. Agora, você falou clínicas, né? Você tem um tamanho mínimo de clínica para ser atendido? A gente não atende os consultórios, a gente atende clínicas que têm acima de 5, 6 consultórios. Nós temos o consultório médico, que é você, Guido, tem seu consultório, que você atende as pessoas. E você tem clínicas que vão além, faz exame, tem estoque, tem material. Então, ele precisa de um pequeno ERP. Sim. E aí, qualquer setor da medicina, qualquer especialidade, qualquer tipo na verdade. de clínica, né? Se é oncologia, se é mais a parte preventiva, a parte odontológica, porque o processo é muito parecido. Eu agendo, eu faço a recepção, se é presencial, faço o atendimento, faço o prontuário, atualizo num prontuário só. Você passa a ter um prontuário único, né? E a gente automatiza esse processo, que ele pode atender tanto presencial na nossa plataforma ou pode atender remotamente, cai tudo no mesmo prontuário. E esse é um diferencial com relação a algumas plataformas que você tem duas coisas totalmente desconexas. Entendi. Agora, a Benner já nasceu com telemedicina ou não? Não. Ou a telemedicina entrou no meio do caminho? Como é que foi isso? Não, porque a gente fazia, através de uma empresa do grupo, há muitos anos, uns 10 anos antes da Covid, a gente já fazia teleorientação. Que era o Saúde 24 horas, que a gente chamava. Saúde 24 horas, você tem um médico... Tinha lá os médicos, enfermeiras que te atendiam a qualquer hora do dia com sintoma, com uma orientação sobre alimentação, sobre um tratamento. Eu fazia o primeiro atendimento e decidia contigo e daria, se você precisava ir para o hospital ou se você precisava marcar na semana que vem um
um cardiologista ou um especialista, eu fazia a gente chama de encaminhamento correto. Tá. Na área de saúde, você tem um desperdício muito grande, porque você tem algum sintoma e você vai procurando vários especialistas. Então, todos os especialistas que você vai pedem um monte de exames. Nós somos campeão mundial em exame por consulta. Então, é um pouco também. Então, essa triagem que a gente chama, teleorientação, faz uma triagem também. Eu digo assim, olha, você vai agora para o hospital, 40% resolve lá mesmo, quer dizer, você não vai para o hospital, então gera uma economia, e você tem lá uns 30% que você fala o seguinte, você vai precisar agendar, ou eu agendo para você, um cardiologista, um neuro, assim por diante. Então, eu já faço uma pré-triagem e digo assim, ok, você precisa de profissional tal. A teleorientação, ela não fazia o atendimento, não prescrevia e não dava o quê. Claro. Então, isso era legal. Aí veio a telemedicina, você pode fazer a consulta em si, que é um conjunto de prescrição, medicamento e também um laudo, por exemplo, digital. Sim. Que a telemedicina, ela faz todo o processo de atendimento. Sim. Então, a gente foi caminhando à medida que foi avançando. Aí veio a Covid, aquilo ganhou força, a telemedicina ganhou força por uma necessidade de tirar a pessoa do hospital, de tirar a pessoa. Sim. Aí o governo também percebeu que a telemedicina dava acesso a mais pessoas. Tá. Porque é o seguinte, o grande problema hoje é o seguinte, a pessoa está lá no interior, que tá com problema, tem que esperar um médico aparecer lá, muitas vezes aparece uma vez por mês. São aquelas famosas filas do SUS que se ouve todo dia. E quando ele é diagnosticado, aí ele precisa fazer os exames, aí esperar o médico voltar, aí às vezes um diagnóstico, quando ele é fechado, o tratamento sai muito caro porque já está muito avançado. A telemedicina permitiria que eu estou lá no interior, vou lá no posto de saúde, eu posso se conectar com o médico em qualquer lugar do Brasil que tem disponibilidade e ser atendido e ter uma receita, ter uma conclusão e sem eu precisar me preocupar muito, mesmo que a pessoa não tenha um computador em casa, não tenha um celular, ele vai no posto e é atendido por médico que está remoto. Sim. Houve um avanço muito grande para você dar acesso a mais pessoas nessa questão da medicina. A telemedicina veio para aumentar o acesso, permitir um acesso mais rápido. Entendi. Me diz uma coisa. Nos Estados Unidos, você sabe, eu acho bárbaro que tem no Walgreens, por exemplo, que você vai comprar um medicamento lá, aí o farmacêutico fala assim, olha, é melhor você fazer uma consulta, você está se automedicando, vai naquela cabine ali, que você vai consultar um médico agora, ele vai te dar o remédio correto, né? Tem isso, lá é muito comum, né? A gente está longe disso aqui? Não, isso depende Não, legalmente qualquer farmácia poderia ter esse cantinho. Está caminhando, né? Algumas redes já adquiriram plataformas, já adquiriram empresas de software com que tinha essa plataforma e vão implementar. Tá. As farmácias precisam do fluxo de pessoas dentro da farmácia. O que é isso? Aquela gabine, ela é nada mais, já tem aqui no Brasil essas gabines, já tem gente que fabrica, que tem uma tela, tem isso, não sei o quê, ele vai lá, ele escolhe o médico, porque lá ele não é assim como aqui, que tem um plano de saúde. Claro. Ele vai lá, escolhe o médico, tem o valor, passa o cartão, ele vai ver os médicos disponíveis, e ele bate um papo lá com o médico solta numa impressorinha ou eletronicamente a receita, assim por diante. Então é uma consulta em telemedicina, mas eu já estou na farmácia. Sim. Então acontece, já vai a receita, porque a farmácia quer que você já compra lá. Claro. Eu acredito que aqui não tem nenhum impedimento hoje da rede de farmácias. Legislação não tem problema. Não tem. Então o que acontece? Deve evoluir que toda farmácia tenha lá um espaço, até porque é o seguinte, a farmácia não consegue ter um médico ou um farmacêutico dentro de cada farmácia. Não, Então, já não tem nem, muitas vezes não tem nem farmacêutico. Exatamente. Como tinha antigamente, né? O farmacêutico, ele resolvia todos os problemas. Não tem. Tem alguém que te orienta sobre medicamentos. Então, essa mudança vai permitir o quê? Que eu posso ter um conjunto de médicos em qualquer lugar e que a pessoa pode ir lá ser atendido. Vacinação, prevenção, uma injeção. Ele tem lá um espaço de atendimento, tem a gabine. Eu acredito que aquilo é uma necessidade da farmácia também trazer mais público para a sua farmácia. Entendi. Para a gente finalizar agora, qual que é o impacto que o 5G vai trazer para a telemedicina? Já que a gente está falando de Brasil, país continental, Amazônia, Nordeste e do interiorzão,
agro, né? O desafio da 5G, ele é um desafio, primeiro, de infraestrutura. Sim, sem dúvida. Eu estava outro dia conversando, você sai aqui de São Paulo e vai para Santa Catarina. Você tem 600 quilômetros de rodovias que, se não tem aquela antena lá, não vai funcionar. Vai demorar uma coisa assim, tem antena na Paulista, tem antena aqui em Moema, tem antena e tal. Mas vai demorar, é um investimento muito grande e aí tem uma confusão aí da Anatel de permitir ou não o compartilhamento da antena, que eu acho que devia permitir. Claro, imagino. Então, se isso não acontecer, vai demorar mais ainda. Se compartilhar, posso criar uma empresa que aluga as antenas para todo mundo. Porque o que vai acontecer? Não adianta eu ter 5G e quando eu estou numa região que a gente chama de região cegas, que não tem antena, vai pegar 3G. Área de sombra. Área de sombra, que a gente chama. Então, esse é o meu desafio. Mas, o que vai evoluir na área de medicina? Você vai ter valores, o que vai crescer agora com o 5G é você ter em casa uma série de equipamentos que você pode acoplar via Bluetooth, não sei o quê. Você pode ter lá a balança, você pode ter lá o medidor de glicemia. Vai ter um monte de coisas que você vai ter em casa que vai se conectar com a tua plataforma e você vai... que a gente chama de telemonitoramento. As pessoas que têm uma doença, a minha mãe, teu pai, a pessoa que tem alguma doença que é mais crônica, existe o telemonitoramento. Sim. Igual se fosse o NOC na área de TI, né? A gente tem um NOC, o cara monitora todos os servidores. Eu monitoro os pacientes. Sim. Então, isso vai evoluir muito. Eu, já uns 8 anos atrás, eu tentei trazer isso para o Brasil, mas ainda o custo desses equipamentos era inviável para... tudo em dólar, tudo... e eram muito caros ainda. Para você suportar 3, 4 equipamentos na sua casa, o custo mensal, tanto aluguel... É inviável, né? Mas isso, o 5G vai permitir isso. Já era possível com o 4G, mas 5G vai dar muito mais velocidade nessa captura de informação. Então vai ter um investimento muito grande em fazer esses equipamentos, tanto de pressão, hoje já tem, você compra equipamento de pressão, já sincroniza com o teu celular, mas sincronizaria com uma central e, a pressão está alta, a pressão está baixa. Então nós vamos ter uma evolução que é o telemonitoramento do paciente. Aí eu faço o telemonitoramento e se sair alguma coisa fora, muito conceito de uma central de alarme, né? Você fica monitorando milhares de casas e se tem um sinal vermelho, conforme está lá configurado, eu aciono faço uma ação. Então isso vai ter um grande crescimento nisso, principalmente quando o 5G chegar no interiorzão, nas cidades do interior, assim por diante. Isso é coisa o quê? Para 10 anos? Mais ou menos isso, né? E você está se preparando para isso? Se fala antes, mas eu acredito que... 10 anos. Claro que vai estar muito mais cedo nos grandes centros. Claro. Mas ainda eu sempre olho o Brasil, né? Tem que ser. Tem que olhar o Brasil. Tem que ser. Olhar o Brasil. A gente tem lugares que o posto de saúde não tem nenhum link de internet. Onde alguns lugares agora via satélite, então facilitou que não vai ter um link de internet se não for via satélite. Claro. E o teu P&D, tua pesquisa de desenvolvimento já está... Estamos olhando para isso, evoluindo nesse quesito, porque eu acho que existe uma redução de custo também. Claro. O médico poder fazer. Cada consulta, ela tem um retorno. Muitas vezes, um segundo retorno se pedir um exame complementar. E existe um custo de espaço, existe um custo de tempo. O médico poderia fazer uma consulta no horário que ele está em casa e além de ele poder faturar, ganhar um dinheirinho extra, ele consegue resolver o problema de deslocamento da pessoa. Muitas vezes eu moro em uma cidade, meu médico está em outra cidade, olha o custo disso. E se o médico decide que eu faço a primeira presencial e depois ele faz um acompanhamento que pode ser, como eu te falei, isso é a responsabilidade do médico, ele decidir o que pode ser ou não pode ser. Mas muitas coisas, a terapeuta, a psicóloga, esse pessoal que faz tratamento seriado, ele pode fazer isso tudo tranquilamente via remoto. Eu outro dia tinha uma psicóloga em casa e ela falou assim, eu preciso de um espaço que eu vou passar
eu vou estar me liberando às 15 horas. Até lá eu tenho consulta o dia inteiro. Então ela já aderiu a... Sim. Ela podia se movimentar para qualquer lugar onde tem internet e fazer o atendimento dos seus pacientes. Então, e se ela faz isso dentro de uma plataforma que consegue armazenar com segurança as informações, agenda e tudo, vai facilitar a vida dela. Então, para essas profissões, a pessoa só não adota porque não quer. Claro. Eu posso falar assim, uma vez a cada mês você aparece aqui presencial e o resto eu faço remoto para você. Não importa se eu estou em férias ou viajando, eu vou te atender. Então, isso é facilidade dos dois lados. Facilita para o paciente e facilita para o médico. E o que o médico precisa? De um computador, um link. Pode até usar o celular, se ele quiser, certo? Bota uma plataforma lá tal, e faz a conversa e registra. Não tem nada, nenhum investimento absurdo. É muito mais a vontade de querer fazer. Entendi. Bom, Severino, eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. É sempre muito gostoso conversar com você. Você tem uma visão muito clara de tudo isso que a gente falou. Eu te agradeço bastante, viu? Pelo seu tempo. Muito obrigado, ouvintes. E estou à sua disposição para novas conversas. Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte no final. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast ou vídeo. Tchau!